Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Guarda de Futebol Internacional e estamos aqui para falar hoje sobre as partidas das eliminatórias, né? Algumas que deu para assistir, outras foi só por cima vendo o resultado mesmo. E a gente já comenta também, né, os próximos confrontos, especialmente os da eliminatórias europeias, ali a fase final, a repescagem, né, melhor dizendo, porque é que tem mais confrontos, né? Intercontinental tem dois ainda também para acontecer. Até estou gravando no StreamYard aqui, essa plataforma, que aí a imagem fica um pouquinho pior e tal, mas é para ver se eu compartilho a tela já para a gente põe a tabela. Bom, se bem que a tabela eu vou falando para vocês aqui, sei lá. Mas tudo bem. Antes eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Ontem eu até publiquei o vídeo sobre a seleção brasileira em collab com o meu primeiro canal, o Jogo Falado. Então, caso você seja inscrito no primeiro só e não no segundo, ou no segundo e não no primeiro, então tá aí. Também quem se inscreveu aqui no Garden, eu agradeço bastante. Nessa época de data FIFA a gente fala ainda mais também, mas ao longo do ano, ao longo da temporada, a gente tenta também manter uma frequência falando de futebol europeu, especialmente, mas outros futebols também. Ontem tivemos vários jogos, né, acontecendo, e eu vou começar acho que pelas europeias mesmo, porque primeiro foi Turquia e Romênia. O primeiro jogo acabou com a Turquia vencendo por 1-0 e avançando para enfrentar a seleção de Kosovo, né? Seleção de Kosovo que pode chegar à sua primeira Copa. A Turquia já não vem classificando a algumas Copas também, tá lutando aí para voltar. Eu acho que desde 2002, é isso não? Ou eles jogaram em 2006? Até preciso ver aqui, mas enfim, a Turquia venceu por 1-0, era a favorita mesmo. Até fiz um vídeo aqui há um tempo falando sobre os confrontos que iam ter e tal. Coloquei a Turquia como favorita, sim. A Romênia, tecnicamente, é um pouquinho abaixo, né? É isso mesmo, a última foi em 2020, em 2002, né? Desculpa, 2022. Caraca, muito tempo a Turquia fora de Copas. Mas, enfim, fez 1-0, era uma seleção favorita mesmo, o gol do Kadioglu, o Ferdi Kadioglu, tá? Que é jogador do Brighton, é bom jogador, lateral esquerdo jovem. Jovem não, né? Já tem uns 25, é jovem, claro, mas tipo, não é tão jovem assim, né, para os parâmetros do futebol. De 25, 26 anos, fez o gol da vitória, foi um jogo bem disputado e tudo mais, mas realmente a Turquia teve muito mais volume, controlou, mas o jogo foi muito melhor e de fato passou merecidamente. É uma equipe que, claro, tem o seu principal jogador, no seu, talvez, com certeza o mais experiente, né, o mais respeitado, o Çalhanoğlu, né, que hoje até atua, faz uma função um pouquinho mais não tão camisa 10 mesmo, né, na Turquia hoje. Acho que esse papel fica mais com o Arda Güler, mas é uma seleção que tem talento ali, né? Você tem o Kadioglu, agora o Arda Güler, o Yildiz, jogador da Juventus também, que vem numa temporada muito boa, jogador que atua mais pelo lado esquerdo, né? O centroavante também, o Artur Koglu, né? Eu esqueci do Fenerbahçe, né? Que ele joga no Fenerbahçe. Também é bom jogador, né? Enfim, é uma seleção ali que tem talento, cara. Tem talento. Acho que, já aproveito e estico, falo. Não, eu ia falar sobre Kosovo já também. Kosovo bateu a Eslováquia. Esse jogo eu não assisti, eu só vi os melhores momentos. Foi 4-3, né? Um jogo bem maluco. Eu até tinha colocado a Eslováquia como favorita, mas eu lembro que eu citei ainda que assim, a campanha foi surpreendente, né? Porque Kosovo ficou no grupo B com a Suíça passando em primeiro, classificando direto para a Copa, com 14 pontos. Kosovo ficou em segundo com 11. E foi para a repescagem. A Eslovênia foi eliminada com 4. E a decepção, grande decepção aí do grupo, foi a Suécia, né? Que acabou ficando com 2 pontos só e foi eliminada. Você até vai perguntar, a Suécia está na repescagem. Tá, mas é pela classificação da Nations. A Europa está com um sistema bem complicado aí, porque são muitas seleções indo, né? Mas, então foi a surpresa, né, do grupo, acabou classificando e tal. Ainda acho que o favoritismo fica todo para a Turquia, né, que é comandada pelo Vincenzo Montella, né, inclusive, técnico também já de longa experiência, não tem passagem pelo Milan, Fiorentina, a Roma, se não tem nada, ele passa pela Roma, ele é jogador também, tá, para quem não lembra, e, enfim, é um cara bem experiente já também. Mas, enfim, então, a Turquia é isso, aí pega Kosovo, né, como eu falei, passou por vencendo a Eslováquia por 4-3, acho que a Turquia é a favorita para esse jogo, tá? Esse jogo acontece
no dia 31, que é na terça-feira. Deixa eu ver aqui no calendário rapidinho. Mas acho que é terça-feira mesmo. É isso. Às 3h45 aqui do horário de Brasília. Acredito que a Turquia vai passar, mas Kosovo tem uma geração ali que, dentro das possibilidades deles, né, é interessante. É um time que tem o Muriqui, jogador, atacante do Mallorca, né? Mallorca é complicado. Atacante do Mallorca. O goleiro é o Muric, é um goleiro do Sassuolo também, que vem sendo titular. Tem o Voivoda, né? Que na verdade se fala Voivoda, né? Se eu não estou enganado lá. Voivoda não o técnico, claro. O jogador do Como, Mergin Voivoda, que inclusive até o Como bateu a Juventus há poucas rodadas, 2 rodadas mais ou menos, foi 2-0, ele faz um dos gols da vitória. Enfim, é uma geração ali que, dentro das limitações deles também, é um bom time, e tanto que, né, como eu falei, fez essa campanha aí surpreendente, e acho que pode classificar, claro, mas enxerga um favoritismo aí para a Turquia, né? Qual mais? Passar rapidamente, a Dinamarca fez 4-0 na Macedônia, esse era bem favorito, né? A Dinamarca teve um grupo ali que acabou passando em segundo, com a Escócia classificando em primeiro. A Escócia caiu no grupo do Brasil, inclusive. Mas a Dinamarca é bem favorita, é um time muito bem organizado, muito talentoso, que até decepcionou, né, na última Copa, um pouco também, mas passou ali com uma certa facilidade, vencendo por 4-0. Enfrenta agora a República Tcheca, né, a Tchequia, né, que venceu a Irlanda nos pênaltis, por 4-3. Acho a Dinamarca favorito também, mas é um jogo complicado aqui, porque a Tchequia tem um ataque bem interessante, e tem uma equipe também que meio que aprendeu a jogar esses jogos grandes, né? Fez boas competições recentes, né? Inclusive na Nations, eles até estão na primeira divisão, né, da Nations, da próxima que vai começar, que eu tô falando, e eles pegaram um grupo muito difícil, né, um grupo que vai ter Espanha, Croácia e Inglaterra. Na última Nations, eles estavam na segunda divisão, né, que é a Liga B, que eles chamam, e eles subiram em primeiro, num grupo também que era bem competitivo, dentro das limitações, dentro dos parâmetros deles, né. Eles bateram Ucrânia, a Geórgia e a Albânia. Então, assim, repito, dentro das limitações deles, foi aí uma boa campanha. Na última Euro, uma decepcionada, né? Caíram no grupo também com Portugal, Dinamarca e Portugal, Turquia e Geórgia, e acabaram sendo os últimos do grupo aí. Mas já faz 2 anos também, né? Que é só comentando mesmo pelo ciclo. Mas acho sim, a Dinamarca, voltando, né, para completar, a Dinamarca é favorita, apesar de um time ali interessante que tem a Tchequia, né? Que, inclusive, até para falar rapidinho, passou num sufoco, né? Os pênaltis ali pro final, tomando o empate, empatando no final, aliás. E, enfim, bem complicado mesmo. Agora, falando, o outro confronto que também me chamou muita atenção foi Polônia e Albânia. Esse assisti também, assim como na hora do jogo do Brasil, até do amistoso. E eu esperava a Albânia passando, eu tava torcendo, confesso que eu tava torcendo para a Albânia, porque Silvinho, né? Silvinho organizou bem essa seleção, e é uma seleção que também tem uma boa geração ali dentro das limitações deles, mas não conseguiu segurar a Polônia, que também assim, meio que pararam de jogar, fizeram 1-0, depois também faltar um pouquinho de capacidade, talvez um nervosismo, né? No contexto muito difícil para eles, mas enfim, acabaram segurando demais o jogo, tomaram um empate com o gol do Lewandowski, e depois tomaram o 2-1, não conseguindo a classificação. O segundo gol foi do Zielinski, até uma bela finalização de fora da área, e um dia que não estava legal o Stracocha, né? O goleiro, é um bom goleiro, inclusive, de boa carreira, mas não estava tão bem. Para mim, ele falha no primeiro gol, inclusive. Mas tudo bem, acontece, né? Agora a Polônia passou aí merecidamente e enfrenta a Suécia, e aí é a grande questão, porque a Suécia tem uma seleção muito qualificada, tem uma dupla de ataque que nenhuma seleção ali nas eliminatórias tem, né? Dessas, Gyökeres e Isaac. Mas, claro, o Isaac não tá atuando agora, tá? Ele tá machucado. Mas
tem talento ali. Tem talento ali. O Elanga, por exemplo, é titular também. E assim, fez uma eliminatórias muito ruim, ficando em último no grupo, como eu falei, foi no grupo da Suíça, Kosovo e Eslovênia. A Suécia ficou com 2 pontos, são 4 derrotas e 2 empates, mas tem muito potencial para sair classificada aí. Venceu, bateu a Ucrânia por 3-1, né? Era favorita mesmo, pelo talento e tudo mais. 3 gols do Gyökeres. E assim, cara, ainda um trabalho do Graham Potter, aquele técnico que passou, foi muito bem no Brighton, depois passou pelo Chelsea e não foi tão bem. Ainda inicial, né? Foram poucos jogos ali, mas que pelo menos já deu uma boa resposta de cara. Acho a Suécia a favorita, mas eu não descartaria a Polônia também, que é um time muito competitivo, o time da Polônia é muito físico. O Lewandowski estando bem também é sempre uma arma muito complicada, e ele volta a ficar bem no Barcelona há pouco tempo também, né? Volta a fazer gols ali, chega a marcar no Campeonato Espanhol, depois contra o Newcastle na Champions League, enfim. Acho a Suécia a favorita, mas aqui para mim é o maior equilíbrio entre os dois, entre todos esses confrontos, né? É o mais equilibrado entre os dois times aí. Mas eu apostaria na Suécia. Então, até agora, dos confrontos, Tchequia e Dinamarca. Apostaria na Dinamarca, Kosovo e Turquia na Turquia, Suécia e Polônia na Suécia. E o último, Itália e Bósnia, que é um confronto aí de disparidade técnica bem grande, né? A Itália, por mais que nos últimos anos tenha vacilado muito ao longo dos ciclos, dessa vez não foi tão culpa deles, assim, foi, mas nem tanto. Eu explico. A Itália terminou no segundo lugar do grupo I das eliminatórias com 18 pontos, né? Só atrás da Noruega, que foi a líder do grupo, 8 vitórias em 8 jogos, amassou todo mundo 24 pontos. Mas a Itália teve dificuldades com técnicos, né, ao longo do ciclo, e agora tem aí conseguido bons resultados com o Gattuso. Até as vitórias as derrotas para a Noruega foram feias, né? 3-0 e 4-1. Mas só a segunda que tinha o comando do Gattuso. Antes disso era o Luciano Spalletti. Então, a Itália teve muitos problemas, trocou técnico e tal. Quando o Gattuso entra, meio que dá uma acertada ali, não com grandes soluções táticas nem nada, mas ele consegue encontrar um time um pouco mais consistente, consegue boas vitórias, né? Tudo bem que o grupo era ridiculamente mais abaixo, tá? Do que as outras duas, Itália e Noruega, né? A Moldávia, Estônia e Israel. Israel, que é minimamente mais competitiva, também não apresentou muita resistência. A própria Itália venceu por 3-0. Só que no outro jogo, o primeiro, né? O retorno foi 3-0 para a Itália. O jogo de ida, digamos assim, né? Foi 5-4. Foi tipo uma doideira, assim, o jogo maluco. E já era o Gattuso nesse caso, né? Então, assim, é uma equipe que tem ali foi o segundo jogo até do Gattuso, se não estou enganado. O primeiro, se não me engano, ele bate a Estônia, né? A Itália bate a Estônia lá goleando, porque aí também um adversário de nível, né, ridiculamente inferior. Mas, enfim, então conseguiu se acertar um pouquinho, até não fez uma eliminatória tão ruim, né? Mas tinha ali uma seleção muito mais forte na liderança, que era a Noruega, que no confronto direto trucidou a Itália. E aí venceu a Itália, bateu a Irlanda do Norte por 2-0, um jogo tranquilo também. Eu discordo até de muita gente que fala, mas pô, você olha o time da Itália, pô, não conheço tal. Cara, é assim, talvez não sejam igual em outras épocas, né, que você olhava e, porra, Del Piero, Totti, Pirlo, pô, aí você fala, caraca, realmente, né? Mas, assim, é um bom time, cara, é um bom time. O time que entrou em campo contra a Irlanda do Norte, por exemplo, foi Donnarumma, pô, goleiro de nível, do mais alto nível. A zaga formada pelo Gianluca Mancini, que é um jogador da Roma, um jogador que demorou um pouquinho para ter um grande destaque, né, a nível nacional, mas é um jogador interessante. O Bastoni da Inter de Milão, os melhores zagueiros do mundo, e o Calafiori, jogou com 3 zagueiros, o Calafiori pelo lado esquerdo, que faz esse papel no Arsenal como lateral esquerdo até muitas vezes, que também são 2 jogadores aí, são bem melhores que o Mancini, e são de um nível bem, bem alto mesmo, né? O Bastoni, para mim, é um dos melhores do mundo. Então, pô, tem nível aí, né? Aí você vai para a linha do meio, Barella, Locatelli e Tonali. Também jogadores de alto nível, jogadores que estão em grandes times, né? O Barella na Inter de Milão, o Locatelli na Juventus e o Tonali no Newcastle. Nas alas eu tenho o Di Marco e o Politano, jogadores também, especialmente o Di Marco, né? Com uma temporada muito boa, uma capacidade ofensiva muito grande, especialmente ali pelo corredor, né? E no ataque tinha uma dupla jovem, né? Relativamente jovem, né? Matheus Reteg e Moise Kean. Deixa eu ver quantos anos está o Kean hoje? 24? Não, 26 já.
Enfim, é um jogador ali também que já teve seus altos e baixos na carreira. O Reteg acabou também fazendo uma escolha por ganhar dinheiro, né? Tá lá na Arábia. Mas é uma boa dupla, uma dupla jovem e que faz seus golzinhos ali. Então, assim, a gente pode discutir, claro, que o nível cai, especialmente quando recorre ao banco. Concordo. E aí teve até alguns desfalques, né? Por exemplo, o Gattuso, pelo que ele falou, o Chiesa já não volta mais, né? O Chiesa era uma peça que poderia ser interessante, especialmente vindo do banco e tal, mas enfim. Mas assim, tem um 11 titular bem interessante aí. Eu acho que a Itália é bem favorita. E a Bósnia, até para citar, né? A Bósnia bateu a País de Gales, né, nos pênaltis, foi 4-2, o Dzeko empata no final do jogo, Dzeko com seus 40 anos, interminável, né, e isso foi, né, depois de uma boa campanha também na fase de grupos, né, das eliminatórias. No grupo H eles ficaram em segundo com 17 pontos, só atrás da Áustria, que fez 19, a Romênia em terceiro com 13, Chipre em quarto com 8 e San Marino, a pior seleção do mundo, com 0 em 8 jogos, 8 derrotas ali, né. Mas enfim, a Bósnia tem não é uma geração envelhecida, né, inclusive era uma média de idade relativamente baixa, uma média de idade que enfrentou o País de Gales era de 27 anos na seleção, mas os seus principais jogadores, o Dzeko já tem 40, o Kolasinac, que é um lateral que teve ali um bom período no Arsenal, nem sei onde é que ele está hoje, deixa eu ver onde é que ele está hoje, também já é um jogador já de mais idade, já tem seus 33 anos, está na Atalanta hoje. Então, assim, os nomes mais, digo, mais famosos, assim, né, talvez não sejam necessariamente os principais, né. Tem um goleiro interessante, que é o Vasilic, é o goleiro do St. Pauli, né, que hoje está na Premier League, desculpa, na Bundesliga. E assim, cara, tem os seus nomes ali interessantes e tal, mas eu acho que não vai ter time para bater de frente com a Itália. Mas se bater é uma grande história, né? A Bósnia voltaria à Copa do Mundo. A Bósnia, por exemplo, jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil, caso você não lembre, né? E deixa eu até ver qual foi a última Copa deles. Eu acho que foi aquela, né? Mas é uma seleção aí que já não está mais no. Foi a última, foi em 2014 mesmo. Que, aliás, é a única presença como um país independente, né? Que agora é Bósnia e Herzegovina, né? Mas antes disso, claro, teve participações como Iugoslávia, né? Mas é isso. Sobre as eliminatórias europeias, é isso. Falei aqui quem eu acho que são os favoritos. Agora é aguardar os confrontos na terça-feira. Falando em confrontos, a gente teve. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira já mais tarde, né? E deu pra gente ver os amistosos. Aproveitar que eu citei o grupo da Bósnia, né? Que tinha a Áustria como líder. A Áustria hoje bateu Gana e, assim, um amasso, com 5-1, na boa seleção ganesa, que tudo bem, não conseguiu a sua classificação para a Copa do Mundo, né? Mas, aliás, conseguiu sim, né? Desculpa, falei besteira, conseguiu sim. Gana conseguiu a classificação para a Copa, tá no grupo da Inglaterra até. Já perdeu pelo vacilo. Mas é uma seleção que eu acho que não está jogando melhor futebol, não terminou pelo menos também as eliminatórias africanas atuando em grande nível assim. A gente até teve alguns vídeos aqui disso, né? E nos amistosos recentes também não teve grande sucesso. Acabou perdendo para o Japão, para a Coreia do Sul, e hoje perdeu aí por 5-1 para a Áustria. Vai precisar se ajeitar bastante. Claro que amistosos são para testes e é isso que importa, né? Mas a Áustria veio num bom nível, uma melhora ali com o Ralf Rangnick, né? Quando ele sai do cargo no Manchester United, ele fica direto para a Áustria, né, como técnico, e vem melhorando bastante o nível aí. Um trabalho bem interessante, vale ficar de olho. A gente teve outros amistosos até, mas aí eu não vi, eu só poderia falar de resultados. Inglaterra e Uruguai empataram, por exemplo. Holanda bateu a Noruega, deve ter sido um bom jogo esse. Marrocos e Equador, tá aí um jogo que deve ser muito bom. Vou tentar acompanhar depois, de escolas bem diferentes, deve ter sido bem interessante. Empataram em 1-1. E ainda a gente teve a Alemanha e Suíça bem movimentado, 4-3 a Alemanha. Só vi que o Florian Wirtz fez um puta de um golaço, né? Mas eu realmente não vi, não sei como é que foi a partida. Então, só passando por isso. E para finalizar, falo da Bolívia, que bateu o Suriname por 2-1, com o Miguelito brilhando, criando a jogada do primeiro gol. A Bolívia é um time bem limitado e se classificar para a Copa, vale lembrar que agora pega o Iraque, valendo vaga no grupo que tem França, Noruega e Senegal, um grupo muito difícil.
Mas tem condições, cara. Tem condições de bater o time do Suriname que surpreendentemente também fez um bom jogo, né? Surpreendentemente para muita gente. Eu, particularmente, não assisti tanto as eliminatórias dele, só fui estudando por outros companheiros, lendo e tudo mais, mas não vi assistir a vários jogos. Mas uma equipe que é formada por muitos jogadores de descendentes, né? Jogadores que eu até citei aqui no começo, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, até me corrijam se eu estiver errado, mas são os da diáspora, né? Que é quando nasce fora do país, mas tem raízes, ou enfim, e a federação começou a buscar esses atletas, porque Suriname foi um país colonizado pela Holanda, né? Então tem muitos descendentes que moram na Holanda, alguns nasceram em Suriname e foram para a Holanda depois, os pais, enfim. Alguns nasceram na Holanda e tem só porque os pais já tinham ido, né? Então já tem a naturalidade ali, enfim. Uma equipe que tentou jogar, tem muitos jogadores que jogam em grandes equipes, né? Grandes campeonatos, né? Especialmente o campeonato holandês, mesmo citado. Mas a Bolívia também conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, Miguelito sendo essa principal arma, ele que já há algum tempo vem assumindo esse protagonismo, né? Converteu o pênalti, fez a jogada do primeiro gol, né? O gol que foi marcado pelo jovem. Eu até vou ver, eu falei no meu vídeo, foi no meu primeiro canal do Jogo Falado, falei lá no vídeo sobre ele. Como é que é o nome do menino? Que ele tá lá o Paniagua, isso, o Moisés Paniagua, tá lá no Idade Casablanca, saiu do Always Ready, 18 anos, foi pro Marrocos, é uma trajetória interessante de carreira, né? E até fica crítica aos clubes do Brasil, especialmente os menores, né? É um jogador de seleção de potencial que deixaram escapar, né? Entre aspas, poderiam buscar, por exemplo. Mas, enfim, a jogada foi do Miguelito no gol dele. E a Bolívia tentou jogar realmente, né? Tem suas limitações técnicas, é claro, mas tentou jogar, colocou a bola no chão e conseguiu essa vitória até de forma merecida. Agora enfrenta o Iraque, que é mais qualificado que Suriname, é uma equipe também muito física, muito complicada de se enfrentar, se defende muito bem o Iraque. Então vai ser um grande desafio aí. E a outra repescagem intercontinental, a Jamaica bateu a Nova Caledônia por 1-0, também não assisti esse jogo, mas a Jamaica tem um time mais qualificado, sim. Nova Caledônia até surpreendeu, né? Conseguiu ter oportunidades ali, mas acho que passou merecidamente a Jamaica, só que pega uma fortíssima seleção da República Democrática do Congo. Um time ali que é favorito, que poderia ter classificado direto até nas eliminatórias africanas, acabou ficando aí para repescagem, mas é o time ali bem interessante, time do Wan-Bissaka, time do Bakambu, do Chancel Mbemba, são bons jogadores em alto nível, né? São bons jogadores em alto nível, e eu acho que isso também qualifica mesmo a própria República Democrática do Congo a conseguir essa vaga. Lembrando que eles ficaram, eu até olho aqui, eles ficaram em segundo no grupo de Senegal, né? Nas eliminatórias, 22 pontos. Senegal teve 24, ficou em primeiro. E aí eles foram para a repescagem já, as repescagens do futebol africano, para depois ir para a continental. E aí na do futebol africano eles bateram Camarões, que fez um ciclo horroroso, perdeu de 1-0 aí, o Congo venceu essa partida. E depois empataram com a Nigéria em um jogo que era para eles terem se classificado no tempo normal, porque tiveram oportunidade. Bom, se bem que a Nigéria também teve no final, vai para ser bem justo, especialmente com os Zinhen, mas enfim. Depois acabam avançando nos pênaltis, e aí vão ter essa oportunidade, e eu acho que a República Democrática do Congo é amplamente favorita contra a Jamaica. Claro que pode dar zebra, mas é uma equipe ali que tem muita qualidade em diferentes setores do campo também, né? E aí acho que deve conseguir essa classificação. Mas enfim, falei muito nesse vídeo, já tá longo. Quero saber de você, o que você acha das seleções que estão aí brigando por essas últimas vagas? O que você acha que quem não pode faltar, por exemplo, das zebras, que seria interessante? Enfim, deixa o like aqui no Gardner Futebol Internacional, se inscreve e até a próxima, pessoal. Valeu!